A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Esmola maior. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. Livro Cartas Universais e ao Apocalipse. Comentário do Evangelho pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11h02, sábado, 3 de maio de 2025. Eu sou Clênio Barros e, através da Rádio Guarani Digital, estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa 1434, com a participação de Zeca Piquet e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. E sigamos, perseverantes no caminho que Jesus Cristo nos deixou. Em seguida, vamos ao momento mediúnico com Virgínia Barros, Caridade como entendia Jesus. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Caridade como entendia Jesus, foi baseado num texto do site Momento Espírita e obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Falamos muito de caridade, inclusive caracterizamos como sendo material e moral. Mas qual o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? O nosso codificador Allan Kardec propõe, na questão 886 do Livro dos Espíritos, uma das mais importantes reflexões sobre o que é caridade. Então, Kardec, com essa pergunta aos espíritos, busca a raiz cristã do espiritismo, que tem em Jesus o tipo mais perfeito que Deus concedeu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta dada, de forma clara e didática pelos espíritos venerandos sobre o que é caridade, terá consequências em todas as demais obras da codificação. E foi assim que eles disseram ao codificador Allan Kardec. Caridade é benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Essa resposta conceitua o amor e a caridade como um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não tem caridade maior do que amar ao próximo e amar-se. Então, ser benevolente é agir de boa vontade para com quem quer que seja. Tal sentimento está em nossa delicadeza, em nosso gesto de gentileza e de preocupação com outras pessoas, com quem devemos ser dócil e afável no trato, nas palavras, procurando sempre deixar o outro à vontade. É pensar no próximo e não apenas em nós mesmos, em nossos problemas, em nossas prioridades e urgências. Por isso, a benevolência tem o caráter de doação. Doar-se para ser caridoso é um ato que está em primeiro lugar. Os espíritos venerandos falam também da indulgência, que é a misericórdia, a compreensão e a tolerância para com as atitudes alheias. É uma virtude especial que deve atuar no pensamento de todos nós. Toda vez que estivermos julgando, analisando e refletindo sobre o outro, para que não vejamos os defeitos de outrem. E mesmo que o vejamos, devemos evitar falar deles e divulgá-los. Devemos fazer, no entanto, exatamente o contrário.
ou seja, ocultá-los, a fim de que não tomem conhecimento senão da própria pessoa. E ainda, se a maledicência os descobre, deverá ter sempre pronta uma escusa para eles. Escusa essa que deve ser plausível e séria. Finalmente, vem o perdão das ofensas, que nos coloca na posição de não mais odiar, pois tal conduta é a virtude que triunfa sobre os ressentimentos, sobre o ódio e o rancor, o desejo de vingança ou de punição. Perdoar é dar o direito a cada um de ser como ele é, e nos dá o direito de ser como somos e estamos. Entendemos que nosso estado atual é provisório e que devemos estar sempre em constante melhoria moral, rumo à evolução espiritual. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, chegamos ao ponto auge do programa, podemos assim dizer. Adilson Santos, mais uma vez aqui conosco, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, do Zumbindo do Pacheco, Jaboatão dos Guararapes, e vai nos orientar hoje com o tema Esmola. Referência, o livro Fonte Viva, capítulo 60. Daí antes a esmola que tiverdes. Lucas, capítulo 11, versículo 41. Bom dia, Adilson, a casa é sua, um prazer estar aqui com adquirir os conhecimentos que vem nos trazer. Meu irmão, meus irmãos, para mim é uma honra, eu sempre digo, estar aqui participando deste banquete, que é extraordinário a gente fazer uma reflexão sobre temas tão relevantes, né? Que são trazidos todos os sábados neste programa, em outros programas espíritas, nas palestras doutrinárias das casas espíritas, e é de fundamental importância que a gente possa tirar a letra da essência, porque a letra, como dizia o apóstolo dos gentios, ela mata, e o espírito vivifica. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Antes de iniciar o trabalho propriamente dito, nos fale dos trabalhos do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade em Zumbido do Pacheco. É sempre aquelas atividades que a gente sabe que é inerente às casas espíritas, o trabalho de promoção social, o trabalho de evangelização, o trabalho de divulgação doutrinária. Nós fazemos duas reuniões, uma presencial e outra online. E temos o tratamento espiritual na quarta-feira. Essas reuniões doutrinárias são no sábado, à noite, presencial, e através do Instagram, na quinta-feira. E na terça-feira nós estudamos a mediunidade através do Google Meet, que nós mandamos o link e os trabalhadores que estão interessados vão se inserindo na atividade e depois nós fazemos a prática presencial. Muito bem. A esmola, como é que quando a gente fala em esmola, quantifica logo, né? É dinheiro, né? Isso. Vai mexer no bolso. Isso é verdade mesmo? Meu irmão, antes de adentrar a questão, que é a proposta da manhã de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a sociedade que nós vivemos. Porque quando se fala em esmola, do ponto de vista material e espiritual, a gente vai ver que nós vivemos numa sociedade completamente desigual, onde algumas pessoas, a minoria, detêm a riqueza de um país e, quiçá, outros do planeta, né? Enquanto tem tantas pessoas vivendo ao léu, sem pão, sem luz e sem lar, como diz Alta de Souza. Então, para essas pessoas, o que restam? Para a manutenção de ordem material, fisiológica, porque nós estamos num corpo material e precisamos nos manter. Precisamos, com a nossa inteligência, adquirir possibilidade de desenvolvimento intelectual através da educação,
através de ter uma condição de saúde que é de fundamental importância para se viver aqui no plano material. E o que a gente vê é verdadeiramente ações em detrimento da vida e do semelhante. Por quê? Pela ganância, pela força bruta, por tantas situações que levam pessoas à mendicância. Então, o que resta para muitas criaturas é não pedir, sem nenhuma preparação nesses dias atuais, que requer uma condição tecnológica, requer uma compreensão a respeito de todo esse processo que a humanidade vê avançando no campo da ciência, da tecnologia, com a preparação que muitas criaturas já têm para não esmolar. Aí eu fico a me perguntar, a sociedade geralmente levanta-se e condena aqueles que vão em busca de um lenitivo para a sua dor. Porque quando lhe falta o pão para um filho, para uma criança, que é fomentado por essa sociedade, muitas das vezes hipócrita, como a gente observa agora nas guerras que são fomentadas, quantos vivem à mercê da misericórdia divina e humana? Quantos necessitados, e são crianças, que a gente vê o tempo todo as pessoas pedindo para poder matar a fome desses seres entezinhos que foram expulsos da sua casa, do seu lar, da sua família, pela ganância, pela dominação dos ditos poderosos da terra. Esmola, por que pedir? É claro que existem aqueles que pedem por serem profissionais da mendicância, mas outros não é não, meu irmão. Outros pedem por necessidade. E aí tem uma passagem no Evangelho que eu acho belíssima, quando trata dos infortúnios ocultos, que é aquela mulher da sociedade que coloca tudo quanto é de mantimentos úteis no seu automóvel e sai para um local que, quando ela chega, as pessoas a conhecem e reverencia pela bondade. Não precisou que aquela família saísse para pedir. Ela descobriu os infortúnios ocultos. E ela vai lá porque o pai está no hospital. Aquelas crianças precisam do leite e do pão. É quando a verdadeira caridade consegue identificar. Ela vai lá, atende a necessidade daquelas crianças com os recursos medicamentosos, o pão material, o pão espiritual, porque veja aí, que não é só dar o pão que mata a fome material. E a gente tem sempre que trazer o Cristo, quando ele, no momento do encontro com a mulher samaritana, olha que ela está na fonte, no poço de Jacó. E Jesus ali espera, porque ele já sabia que ela iria chegar, e ele pede água para ela. Aquela mulher diz: como pedes água para uma mulher samaritana, enquanto tu és judeu? Puro, porque o samaritano era desprezado, era discriminado, por se dizer que não tinha o sangue puro, judaico. E aquela mulher já trazia uma gama de dores, sofrimento, rejeição, abandono, preconceito. E Jesus traz uma linguagem, meu irmão, meus irmãos que nos ouvem, que é extraordinário quando ele diz: se tu beberes da água que eu tenho para vos dar, nunca mais terá sede. Então Jesus aí fala de uma outra água, que não o H2O, que a gente bebe, daqui a pouco está com sede de novo. E com esse calor que está aqui no nosso Recife, e em muita parte, vai precisar beber de novo. Mas ele apresenta uma proposta, é que esta mulher, quando vai nesta localidade, e quando ela sai dali, ela vai para o hospital, dizer para o pai daquelas crianças, para o marido daquela mulher: faça o seu tratamento. E você depois poderá voltar à dignidade do trabalho, ganhar o pão com o suor do seu rosto. Muito bem, grande verdade.
essa passagem, Fortuna Oculta, é belíssima, de fato, e nos toca de perto. Aí tem uma passagem, no finzinho dessa passagem, a filha, que a acompanha, não é verdade, chega para a mãe e diz: mãe, deixa eu dar também. Aí ela pergunta: o que tu fizeste de ti para dar-te? Exatamente. Nos oriente sobre isso. Meu amigo, eu gosto de travar esse diálogo, porque você toca nos pontos que a gente vai deixando, aquele vácuo, né? Você traz para a elucidação, para o esclarecimento dos nossos irmãos ouvintes do programa Doutrina Espírita, da Rádio Guarani. É claro que se a mãe dá para ela doar, é claro que ela não estará fazendo nada. O que ela dá de si? Porque a questão do doar-se não é simplesmente dar. Ela poderá fazer o quê? Fazer um cuidado a uma criança daquela, pentear um cabelo, poderá fazer um acolhimento, um abraço, um cuidado para com a ferida, um banho. Ela estaria dando de si mesma. A mãe era sábia, né? Se eu der, minha filha, nas tuas mãos, você vai só repassar. Onde é a caridade que você estará fazendo? Mas o importante agora, a respeito da esmola, meu irmão, porque a pessoa, como eu falei no início, que sai a pedir, já é um ato muito humilhante, meu amigo. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Porque eu acredito na dignidade do ser humano, que ele tendo um emprego, tendo um trabalho, ele não vai, com raras exceções, pessoas que muitas das vezes, enfermos da alma, podem até buscar por estes caminhos. Mas aquele que tem dignidade, ele vai querer ganhar o pão com o sol do seu rosto sem precisar estar estendendo as mãos, a esmolar, a pedir um pão, um recurso para poder sobreviver, se alimentar. E, na verdade, quando esse recurso muitas das vezes é dado, vem também com o fel da humilhação. E é muito triste. E eu tenho que trazer, neste momento, o nosso querido irmão Dom Helder Câmara. Porque tem um fato, meu irmão, não sei se você conhece, mas é extraordinário. Uma mulher chega a pedir, a mendigar recursos para que ela pudesse enterrar o seu pai que tinha morrido. Isso pela primeira vez. Ela matou o pai e retorna mais uma vez e volta a pedir pela segunda vez que precisava enterrar o pai. Dom Helder doou na primeira, doou na segunda, e não é que ela voltou na terceira ainda. E o coroinha estava indignado, porque vendo que ele estava sendo enganado. Pensava o coroinha, né? E ele, pela terceira vez, pegou os recursos e doou para que a mulher enterrasse o pai pela terceira vez. Interessante, eu nunca vi isso. E acontece que o coroinha aí indagou de Dom Helder. Mas, Dom, você sabe que essa mulher está enganando. Ela está mentindo, ela já matou o pai pela terceira vez. Ele olhou para ele na serenidade, dessa nobreza desses espíritos, e disse: meu filho, esta mulher não teve pão, não tem teto, não tem uma família, não tem um lar, e você ainda quer tirar o direito dela de mentir? Que extraordinário, né, meu? Ainda quer tirar o direito dela de mentir. Ele sabia que ela estava mentindo, mas ele estava doando a dádiva, mas ele não estava doando só o pão, ele não estava doando só a moeda, ele estava doando de si mesmo, do seu amor, porque quem ama acolhe, meu irmão, ampara, não aponta, não dedura, não mostra o calo que já é pesado na vida daquela criatura. Não sou eu que tenho que estabelecer julgamento, não tenho que gritar anátema. Vejamos Jesus, o texto que foi lido no início, maravilhoso, meu. Eu amo esse texto. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as fraquezas alheias. É extraordinário. Muito bem. Aí
fez lembrar Lucas, no capítulo 11, versículo 41. Dai antes esmola do que tendes. E aí, não há como esquecer o óbolo da viúva. Mas a viúva só deu moedas. E Lucas faz uma ressalva que você trouxe, o que tendes em nosso coração. Nos ajuste agora, Lucas, com o óbolo da viúva, para nos ajudar. Olha, quando Lucas fala, tende antes, né, de dar a esmola, antes o quê? Tem que preencher o seu ser do verdadeiro sentimento de amor ao próximo. Porque muitas das vezes a gente dá o pão, mas vai carregado de fel, meu irmão. A pessoa que recebe é muito amargurado, a dor que sente. Porque, olha, é a última vez que vou dar, viu? Não venha pedir mais não, porque... Dom Helder podia ter feito isso, né? Podia ter feito isso. Mas aquele que ama, dá primeiro aquilo que é dele. Ele doa o que tem de mais nobre, mais digno na intimidade do seu ser. Ele não estabelece julgamento. Não observa a cor da pele, a raça, a orientação sexual. Ele vê a necessidade, a dor daquele que vem pedir, aquele que está necessitado. Isso é extraordinário. Jesus, em momento algum, ele deixou de atender a necessidade, a dor, o sofrimento do próximo. E mesmo aqueles que erraram, como a mulher adúltera, o que é que ele diz para ela quando não permite que ela seja apedrejada? Ele acolhe e diz, vá, agora não tornes a pecar. Não siga pelos mesmos caminhos que tu vinha seguindo, que pode ser acometido com maiores sofrimento. Mas ele jamais estabeleceu a condenação. Ele só amou. E isso é o fundamento da vida. E, portanto, quando... A outra questão foi que se levantou, foi do óbolo da viúva. Do óbolo da viúva. Ela, quando vai para o gasofilácio, porque muitos estavam a deitar muita moeda, a colocar muita moeda, mas por ostentação. Ela dava aquilo que era da sua própria necessidade. É a caridade verdadeiramente no sentido de renúncia. Ela estava renunciando aquilo que era vital para a sua vida, por amor. Observe que sempre a presença do amor. E Jesus ressalta, quando faz a indagação, de quem teria doado mais, né? Aí é quando diz que ela doou aquilo que era de mais divino que existia na intimidade do seu ser, da sua conquista, no seu trabalho edificante, do amor ao próximo. Os outros mostravam lá, porque era um cofre que se deixava lá no gasofilácio, onde as pessoas deitavam para dizer que doía. Depois ainda tocavam uma trombeta para avisar que estava doando. Tocava o sino, né? Isso. Então a gente vê que fazer o bem sem esperar nenhuma recompensa, sem nenhuma ostentação, porque pela prática do amor, do bem, a gente já se sente feliz. Já recebemos, meu irmão. Porque as pessoas pensam que quando a gente dá alguma coisa para alguém, é como na matemática. Eu tenho 4 moedas, eu dou 2, vou ficar só com 2. Subtrair, né? Sim. No amor não funciona desse jeito. Quando a gente doa verdadeiramente de coração, se multiplica. Quando a gente ama, a gente adquire maior potencialidade de expandir a energia radiante. É extraordinário isso, meu irmão. Quando a gente vai aprendendo essas coisas, não é porque você disse que eu vim ensinar, eu vim aprender, né? Pelo visto não, hein? Mas veja, quando a gente fala em carência, e você, como preâmbulo, iniciou a questão da sociedade materialista, né? Há uma sociedade que cada vez avança mais. Avança em tecnologia, você citou tudo isso, né? Fez um perfil do homem de hoje, o homem moderno. Pensa só em avançar. Mas quando a gente pensa em carência, a gente vê que esse homem está cada vez mais isolado, mais sozinho. E vazio. E vazio.
E ele se esconde agora na internet com um perfil que não é mais ele. Ele se coloca como um avatar. Ele cria um personagem e vive esse personagem de ilusão. Qual é a carência maior? Meu irmão, meu amigo, quando a gente vê que essa sociedade fluide, né, que se dissipa tudo na maior facilidade, não tem nenhuma consistência, os relacionamentos, a gente pode observar que os interesses voltados para a questão de ordem econômica, para a questão dos títulos de ordem transitória, é claro que o ser humano vai cada vez mais fugindo de si mesmo, procurando encontrar a razão do lado de fora, porque não compreende que o verdadeiro sentido da vida se encontra dentro dele mesmo. E aí tem no Livro dos Espíritos, quando diz, um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates havia percebido que a humanidade daquela época não se conhecia, e a de hoje também. Então a gente faz essa viagem para fora e não se encontra, porque a gente tem que fazer a viagem para dentro, para poder se planificar daquilo que é de ordem divina. Porque enquanto a gente estiver com os nossos interesses voltados no objetivo da felicidade, na conquista de um novo carro, de um carro do ano, de uma casa nova, e acreditando que cada conquista que a pessoa vai ter vai tornar-se feliz nos prazeres materiais, e cada vez que consegue, continua o vazio existencial, porque falta aquilo que é de ordem fundamental, que foi trazido da manjedoura ao Calvário, na mensagem libertadora daquele que é a luz do mundo, que nós temos nos afastado no tempo e no espaço. E os espíritos são unânimes em afirmarem que nós só somos infelizes porque das leis morais nós nos afastamos. E as leis morais são aquelas que dizem respeito à nossa relação conosco mesmo. A gente não se conhece e procura fazer viagem para fora para ser feliz. E não vai ser. Se é em busca de sexo, de prazeres transitórios, quanto mais pratica, mais sede tem. E não vai preencher. Se é os bens que conquista, quanto mais tem, mais vazio se sente. Se é a fama, se é o poder, também vai continuar. Porque quantas pessoas são infelizes, às vezes até porque têm. E aí eu me lembro de Diógenes, o sábio grego, ele está sentado lá, não tinha nada ele destituído de tudo quanto é de bens materiais. Ele está olhando, deslumbrado com o sol da manhã, né? E de repente ele vê um cavalo com um homem alto fazendo sombra. E este homem era nada mais, nada menos do que Alexandre Magno, o Magno, né? E ele vai atrás de Diógenes para conhecer aquele homem extraordinário que ouvira falar. E ele pergunta para Diógenes o que é que ele queria dele, que ele tinha tudo, né? Ele disse, eu quero somente que você saia da minha frente, porque está atrapalhando eu estar nessa relação maravilhosa com o sol. Que homem extraordinário é esse, né? Porque ele era feliz, a vida simples, com isso era feliz. Porque ele havia compreendido e era tido como louco, né? Porque as pessoas, quando tem uma forma de vida diferenciada, é tido como louco. Sócrates mesmo foi tido, muitas das vezes, como louco, que estava corrompendo a juventude ateniense. Ele estava ensinando a juventude a pensar, a buscar verdadeiramente o sentido da vida, a compreender que a felicidade, como ele próprio diz, e é extraordinário, ele vai dizer, a felicidade consiste, 2 pontos, em uma consciência tranquila e um coração em paz. Só tem a consciência tranquila quem não faz o mal, quem faz todo o bem que esteja ao seu alcance. E assim vai promover a ele uma paz jamais alcançada nessa busca que a sociedade tem percorrido, não valorizando o ser humano, porque o homem, o ser humano, os irmãos, tem sido completamente segregado. Infelizmente, meu irmão. Muito bem. Você fez lembrar quando falou da esmola e da
relação com a matemática, né? A razão da subtração, que torna-se exponencial, né? Uma multiplicação bastante avançada, Emmanuel no livro Justiça Divina, quando ele diz que muitas vezes o bem que nos falta é o bem que podemos propiciar aos outros. Como é que a gente pode entender isso na prática, nesse dia a dia? O bem que nos falta é o bem que podemos proporcionar ao outro. Porque quando eu estou somente voltado para os meus interesses egóicos, né? Simplesmente voltado para os objetivos de ordem transitória da carne, eu deixo de fazer a proposta fundamental da vida, que se fundamenta na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, naturalmente, é o bem que me falta também, porque se eu não estabeleço diretrizes fundamentadas na mensagem trazida pelo nosso Mestre Jesus, e, consequentemente, o que vai decorrer das minhas escolhas equivocadas que eu implemento na minha vida, me afastando deste ideal de dignificação da humanidade, eu vou viver vazio também. Eu vou me afastar dessa realidade que a ação consoante ao bem me proporcionaria um estado preambular de paz, de equilíbrio, de felicidade. Porque quando a gente está voltado na ação do bem e da verdade, primeiro, quem se ilumina somos nós. Joana de Anjos tem um exemplo que é maravilhoso. Se você acende um fósforo na escuridão, quem primeiro o fósforo ilumina? É você mesmo. Então, e ali expande até poder alcançar mais adiante. Mas é esse o trabalho fundamental. A proposta maior é da nossa autoiluminação, do nosso autodescobrimento. E daí trabalhando aquilo que a psicanálise diz, as nossas sombras. Que Paulo de Tarso vai falar de espinhos. E Allan Kardec vai afirmar das nossas tendências instintivas, que a gente precisa domar para poder transformar-se e evoluir. Muito bem. Quando você fala em conhecimento, a gente tem que lembrar que os títulos hoje mais vendidos no mundo são de autoajuda. E, pelo visto, não está surtindo efeito. Nós não aprendemos a nos ajudar. Hoje, uma das grandes dificuldades do relacionamento humano e do trabalho em grupo chama-se a comunhão do trabalho em grupo por si. Ou seja, não temos tempo de ouvir o próximo. Independente da relação de companheirismo, no lar, o chefe ou subalterno. Não vimos ninguém. Estamos cada vez mais isolados. Como vamos vencer essa barreira? Precisamos reformular esses conceitos, né? Porque tem um pensador, o Dalai Lama, né? Ele diz o seguinte: as pessoas passam a vida inteira trabalhando para ganhar, para possuir, para ter. Depois tudo aquilo que adquire gasta para cuidar da saúde que perdeu no decorrer dessa busca. Então, a gente precisa ter sabedoria para viver. Não é só conhecimentos. Precisamos aliar o conhecimento à experiência de vida, à sabedoria, porque no convívio social, ninguém pode ser feliz sem ter resiliência para com o outro, sem cuidar do outro, sem procurar ser empático nessa relação social. Hoje a gente, meu irmão, chega no trânsito, qualquer coisa a pessoa quer atirar já, qualquer problema você está lá, as pessoas completamente desesperadas. Tá é como se a gente estivesse voltando à condição instintiva e esquecido de que nós somos os seres racionais da criação. Atravessamos os reinos primeiros, adentramos no reino nominal, mas parece que estamos sempre retornando àquelas atitudes irrefletidas, onde é o feminicídio, é o autocídio, o suicídio. Tudo aquilo que está acontecendo na atualidade demonstra as angústias, a ansiedade, as aflições da humanidade, porque se afastou do primordial, que é a lei da fraternidade universal. A começar pela família.
A família não tem tempo, às vezes são idosos abandonados na intimidade doméstica, crianças que são educadas a aparelhos de celular, porque deixa lá ela lá, não quer nem saber, para ocupar, para não perturbar. É a família quando se reúne, cada um está no seu zap lá. A gente veio, marcou para comer ou foi para... E aí, essa relação, como poder ter saúde? É uma sociedade adoecida, meu irmão. Então, se a gente não se voltar em tempo breve para poder compreender que se afastando da mensagem legada pelo nosso Mestre Jesus, que se fundamenta em 2 preceitos básicos: humildade e caridade. E ele resume a lei e os profetas, isso é extraordinário, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não aprendeu ainda nem a amar a si, nem a Deus e nem ao próximo. Estamos engateando, né, meu? Somente isso. Porque a pessoa diz assim, olha, eu me amo, mas não pise no meu calo não, porque aí eu viro fera. Que amor é esse que eu tenho por mim? Alimentar ódio, rancor no coração? Eu estou me amando? Eu estou me intoxicando. Muito bem. É impossível, quando a gente fala do espiritismo, sem pensar nos nossos irmãos que desencarnaram, que vivenciaram isso. Então, como é que se dá a passagem na espiritualidade, a chegada desses espíritos que ainda estão tolhidos pelo grande avanço do querer, do ter, do ser, do eu? Como é que eles se comportam? Meus irmãos, meu irmão, é muito triste, viu? Porque quando a gente chega no plano espiritual, todas as ilusões, elas cessam. Né? Aquela ilusão que a gente viveu quando na carne. Se eu dizia que era materialista, batia no peito, eu só acredito na matéria. A primeira decepção do materialista é que não morreu. É a primeira decepção quando chega no plano espiritual. O justo, quando lá chegam, não tem nada do que se penitenciar. Aí onde está o diferencial, né? Aqueles que fizeram mal, apegado aos bens materiais, ele vai continuar preso até que possa, gradativamente, as ilusões forem cessando e ele acordar para Jesus, na linguagem atual, né? Para o justo não vai ter nenhuma dificuldade. Para aquele que cumpriu a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele não vai para o céu, mas vai estar no céu da sua própria consciência. Aqueles que praticaram o mal, vai se deparar com as suas criações, com a sua dor, com o seu sofrimento, que ele próprio estabeleceu enquanto na carne. Aí, para ilustrar, eu vou trazer uma jovem, uma criança, que a professora perguntou para ela, minha filha, o que é o inferno para você? Ela disse, professora, é lá em casa. Porque a situação estava tão perturbadora que ela estava chamando a casa dela do inferno. Porque, na verdade, o inferno não é esse local que criaram. Porque o Papa, antes dele desencarnar, ele disse que o inferno não existia. E aí teve uma mulher que ficou revoltada, né? Porque o marido dela havia traído e ela esperava que ele fosse para o inferno. Ela ficou revoltada com o Papa. Como é que ele vai pagar? Disse ela. Porque a gente quer vingança. Olha... A nossa justiça é vingança. É vingança. A de Deus é lei de justiça, de amor e caridade. E a justiça divina é sempre aplicada com o aval da misericórdia. Perfeito. É extraordinário isso, meu. Ninguém é condenado. Deus dá sempre a oportunidade de quem errou, foi a experiência que não deu certo, reparar. Aqueles que chegam no plano espiritual, embora tardio, porque poderia compreender enquanto na carne, mas não estão condenados. Eles vão refazer, rever e vai reencarnar para reparar, né? Mesmo que não acredite. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não acredito na reencarnação. Pô, Deus não te perguntou quando ele elaborou as suas leis, né? Ah, é porque eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou... Meu irmão, é uma lei divina. E se é lei divina, é de ordem universal. Ele vai reencarnar com a dificuldade que ele criou, né? Inerente à própria experiência que ele criou para ele mesmo. Agora... Adilson, veja bem, você quando falou em tudo isso, você não disse, falou o justo, não falou o espírita. Não é? Você, a carteirinha de espírita rasgou. Completamente. Completamente. E fez lembrar o bom samaritano. Exatamente. Independente do que cremos, como é que vai ser essa história mesmo?
E Allan Kardec, ele estabelece isso que você está falando, que ele diz assim, não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, da verdade, que não há salvação. Ele diz, é fora da caridade. Aí ele fecha. É belíssimo isso. Então, o bom samaritano, Jesus coloca como aquele homem de má vida, né, que é rejeitado, e coloca ele como aquele que foi o que praticou a caridade. Então, o ser espírita não tem nenhum privilégio, não. Ele precisa trabalhar, vivenciar a proposta do Mestre Jesus, a proposta à luz da doutrina espírita, como nos traz com tanta clareza, na atualidade, há 168 anos, né, que completou agora em abril. E aí eu me recordo do irmão Jacó, que já está chegando já no tempo. Eu não sei se você já leu a obra, porque Jacó foi espírita, dirigente de casa espírita, trabalhador assíduo. E ele, quando desencarna, ele teve o mérito de ser assistido por Dr. Bezerra de Menezes. Foi quem desatou os laços, porque muito tem nós. E aí o sofrimento é em decorrência do grau das nossas imperfeições, das experiências malogradas que nós vivemos. Então não é Deus que castiga ninguém, não, porque Deus é soberanamente bom e justo. Somos nós que estabelecemos essa diretriz perturbadora. E precisamos colher. A lei é de causa e de efeito. Então Jacó chega no plano espiritual, depois que desata os laços, e ele é levado para uma praia. Eu acho isso extraordinário, porque remete para nós, os espíritas, a reflexão. Ele está lá e chega uma professora trazida para aquele grupo que vai para a colônia espiritual. Aí a gente vê que nem todo mundo tem que passar pelo umbral, né? Porque as pessoas ficam, não, eu não quero passar pelo umbral. Foi essa mística que criou com o umbral, né? O umbral é um fator de sintonia, nós somos atraídos pelos nossos desequilíbrios. Não é o inferno do espírita, né? Que muita gente quer acreditar que é o inferno. Então ele é levado para a colônia, mas quando ele observa a professorinha que chegou do lado dele, só ela que irradiava a luz do peito. Ele olhou para ele, cadê a minha luz? Ele ficou envergonhado, né? Só que a filha, porque no plano espiritual não precisa a gente falar para que os espíritos nos ouçam, né? A filha captou no pensamento dele. Diz, paizinho, se a nossa irmã irradia do coração, quantas lutas, quantos desafios, com as crianças, no interior ela se apresentava de pé descalço ali, o amor que ela deve ter doado para aquelas crianças, ela como educadora, ela conquistou. Ele aí, envergonhado, né, se calou. Por exemplo, quem trabalhou para ser luz, vai ser. Brilhe a vossa luz. Belíssima lembrança. Você falou de vó, muitos vêm com vó de marinheiro, que é difícil de tirar. É, porque o apego às coisas materiais que o nosso irmão levantou cria nós. Porque nós estamos interligados. Espírito, que é o princípio inteligente do universo, o perispírito, que é o envoltório em torno do foco da inteligência, é um campo eletromagnético que interliga com o corpo material, quando nós estamos reencarnados. Com o fenômeno da morte, nós nos destituímos somente dos implementos biológicos. O espírito retorna ao plano espiritual com a sua estrutura perispiritual. Se nós vivemos uma vida sensualista, vivemos uma vida materialista, é claro que para desatar vai demorar um pouquinho, viu, meu irmão? Vai ser nó mesmo. Voltamos à nossa carência. Como foi lembrado, esse programa é ouvido por muita gente, né? E hoje, com o advento da internet, temos Cíntia Koba no Japão, assiste nosso programa, faz as mediações junto com os hospitais, comenta e assim vai. Mas o que resulta estamos com a sociedade cada vez mais longe de Jesus, né? Alguns outros ainda põem em dúvida da existência ou não dele, né? Isso faz com que cada vez desagregue esse pensamento de harmonia, de equilíbrio. Como é que a gente hoje, como você colocou,
dentre as necessidades materiais que o pai de família hoje consegue. Quando a gente fala pai de família, a gente vai lembrar aquela passagem da porta estreita, que Jesus disse: quando o pai de família passar e fechar a porta, vai se bater e ela não vai se abrir. E você conseguiu lembrar essa passagem através da professora. Hoje, o pai de família quase não tem valor. Quase não, quando a gente fala pai, está falando daquele que cria. É o pai, é a mãe, é o tio, aquele que se dedica a amar aquele que precisa de sustentação na terrenidade. Como a gente pode aliar a esse todo o conhecimento que está se desenvolvendo para o pragmatismo do dia a dia, do homem preso a essa sociedade tão cega dos propósitos? Essa visão voltada simplesmente para as questões do mundo objetivo tira-nos o foco da nossa origem, da nossa realidade, porque nós somos espíritos imortais. Nós não somos matéria. A matéria é um instrumento que não tem característica de permanência. Isso é fato, é muito claro. Pessoas que às vezes têm uma saúde, de repente adoecem e morrem. Outras pessoas que, quando a gente pensa que iria morrer, permanecem por mais tempo. Todos nós vamos adentrar a este campo que vai nos despertar para o verdadeiro sentido da vida, quando a gente deveria buscar enquanto na carne. E que nós nos afastamos em função dessa matéria. Por isso os espíritos dizerem que o materialismo é verdadeiramente uma chaga que limita a percepção das criaturas somente para as questões da realidade que nós estamos a viver. E esquecemos do sentido real da vida, nós como espíritos imortais. Esperar chegar do outro lado para despertar. Mas mesmo que a gente não entendesse essa realidade espiritual, mas que a gente lembrasse e vivesse a mensagem do Evangelho. Porque Jesus, ele não criou nenhuma religião. Ele vivenciou, nos ensinou a proposta do amor. Foi isso que ele fez durante toda a sua vida. Se a gente seguisse as suas pegadas, se a gente entendesse as diretrizes que ele vivenciou, mesmo que não fôssemos religiosos, mas que amasse, o mundo tornar-se-ia melhor. E vai se tornar, né? Porque nós temos essa certeza de que, com o trabalho da espiritualidade, que está fundamentado nas diretrizes divinas, a gente pode entravar o progresso, mas não vai impedir. Pode, em determinado momento, cessear, mas ele vai se estabelecer. Porque tudo passa, só não vai passar o amor de Deus para com todos os filhos. Então é muito importante que a gente entenda que esse mal que existe na sociedade, onde precisar ter pessoas para esmolarem, para pedirem, muitas das vezes como profissionais da mendicância, é porque não existe ainda justiça social. Quando se estabelecer uma sociedade fundamentada nas leis de Deus, deixará de ter mendigo, deixará de ter pessoas a serem segregadas por alguma característica e particularidades, individualidades, porque todos serão respeitados, todos serão amados. Infelizmente ainda predomina os preconceitos, predomina o racismo, predomina o egoísmo, o orgulho, e no dizer dos espíritos, são as duas grandes chagas da humanidade, que é contrário à humildade e à caridade. Quando a sociedade reger as suas relações, fundamentada no amor consoante o nosso Mestre Jesus, deixará de existir fome, miséria, mendigos, deixará de existir diferenças de nação, de raça, porque todos veremos como irmãos. Estará fundamentado a lei da fraternidade universal. Não precisará se fazer guerra, matar por interesses econômicos, porque essa guerra que se diz não é interesse geopolítico, tudo mentira, porque o que mostra na mídia é mentira.
Ali agora você vai ver, depois de venderem armas, agora vão reconstruir, interessado no mineral que está lá, riquíssimo. Porque a Ucrânia é endividada, quem é que vai? Quais são as indústrias que vão apropriar-se dos bens? É uma hipocrisia, meu irmão, generalizada. Então, só o amor, essa volta para dentro de si mesmo, para que a gente possa estabelecer na compreensão do olhar para o outro, como irmãos, como filho de Deus, e a justiça social vai ser estabelecida. E a gente vai ver todos tendo acesso à saúde, à educação, à moradia. Um dia vamos chegar nessa realidade. Que assim seja, com a graça de Deus. Só agradecimento, Adilson. Parabéns pelo belo trabalho. Só agradecimento de fato. Sou eu que agradeço, meu irmão. O entrevistado da próxima semana será Ângela Patrícia, do Hospital Espiritual Amor ao Progresso, e vai nos falar palavras de mãe. Hoje tivemos a iniciação, né? Tanto amor, tanto carinho, tanto ensinamento. Vamos nos preparar, temos uma semana, palavra de mãe. Agora vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani, através de Luciano Carvalho. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, Adilson Santos, o nosso entrevistado de hoje, brilhante. A Zeca Piquet, a Virginia Barros, pelas participações. Que fiquem com Deus. Desejamos a semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com a sua vontade e o nosso merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Vamos ao Minuto Musical com o CD Caritas, do Grupo Musical Espírita Voz e Caridade, faixa 3, Doação, com Sérgio Mendes. Em seguida, Conexão Cultural com Joaquim Freitas.